Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro. Estamos iniciando mais uma semana e iniciamos essa semana com um feriado. Hoje é dia de finados. Peço-lhe licença para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo João, capítulo 6, versículos de 34 a 40. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, hoje, dia de finados, rezamos por todos os fiéis defuntos. No dia que se faz a memória dos mortos, eu venho lhes anunciar a vida. Jesus nos revelou um Deus vivo, e é para esse Deus que a nossa vida converge. Morrer é natural. Não morrer é que é estranho a nós que vivemos num mundo marcado pelas finitudes. Conforme afirma nossa Igreja, para aqueles que creem em Jesus Cristo e vivem em conformidade com a sua palavra, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Ou seja, nós nascemos para morrer, mas morremos para ressuscitar. Essa é a grande novidade que Jesus veio nos trazer, a ressurreição. É o próprio Jesus quem nos afirma: quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Se para eu existir neste mundo da matéria, eu preciso de um corpo, a morte é apenas e tão somente a perda do corpo, não é a perda da existência. De fato, morrer é apenas modificar a nossa forma de existir. Se no momento eu existo a partir do meu corpo, com a morte eu perco o meu corpo, mas não perco a minha existência. A minha existência é maior do que o meu corpo. De modo que morrer é apenas uma experiência e um capítulo a mais dos muitos capítulos que compõem o livro da minha existência. É claro que a morte também está cercada de grandes mistérios que nos amedrontam. Entretanto, o silêncio e a fé são as melhores atitudes diante da morte. A morte nos introduz no diálogo com a eternidade e nos revela, paradoxalmente, a linguagem do amor, pondo-nos em comunhão profunda com esse mistério imperscrutável. É verdade que o desaparecimento físico dos nossos entes queridos nos causa grande dor e sofrimento, devido à intransponível distância que se estabelece entre nós e eles. Mas, pela fé e pela oração,
podemos experimentar uma íntima comunhão com eles. Alguém disse certa vez: morrer é apenas não ser mais visto. De fato, para nós, os mortos apenas existem em nossos pensamentos, em nossas lembranças, mas acreditamos que eles vivem em Deus. E viver em Deus é uma forma mais perfeita de existir. E também cremos que nos encontraremos um dia na pátria celeste. Crer nisso é consolador. Paulo e João nos encorajam a vivermos positivamente o mistério da morte, nos confrontando com ela todos os dias, aceitando-a como lei da natureza e da graça, para sermos progressivamente despojados do que deve perecer em nós, até nos vermos milagrosamente transformados no que deveremos ser. Deste modo, a morte cotidiana revela-se sempre um nascimento. O lento declínio se torna aurora luminosa. Todos os sofrimentos, canseiras e tribulações da vida presente fazem parte desta morte cotidiana que nos levará à vida imortal. Devemos viver fixando os olhos na bem-aventurada esperança, confiando na fidelidade do Senhor, que nos prometeu a eternidade. Vivendo assim, quando chegar ao término desta vida, não iremos fazer a experiência do nada absoluto, como pensam alguns filósofos ou incrédulos. Mas veremos erguer-se à nossa frente o esplendor da eternidade, onde teremos a alegria de nos sentir em plena comunhão com o Senhor. Quando isso ocorrer, segundo as Sagradas Escrituras, Deus será tudo em todos. Depois de muitas tribulações, seremos completamente seus. E essa pertença é a bem-aventurança que motiva o viver de todo aquele que tem fé. Para o cristão, o sofrimento é um tempo de disponibilidade, de oblação e, ao mesmo tempo, uma forma eminente de apostolado, em união a Cristo sofredor, na comunhão com os santos e santas, para a salvação do mundo. Vivendo assim, se prepara para o supremo ato de oblação, para o último apostolado, o da morte. Se a morte de Cristo na cruz foi o ato de apostolado mais eficaz, que remiu o mundo, o mesmo se pode dizer da morte do cristão em união com a morte de Cristo. Já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim, nos dirá o apóstolo Paulo. Então, o mesmo se pode dizer de cada cristão. Afinal, quem morre em santidade dá testemunho do Senhor. Se na humildade do dia a dia vivemos a nossa oblação e imolação com Cristo, oblato e imolado pela salvação do mundo, estamos preparados para o último apostolado da nossa vida, a oblação e imolação através da nossa morte, o extremo sacrifício consumado pelo fogo do Espírito Santo, como aconteceu na morte de Cristo na cruz. Por um Espírito eterno, ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus. Nos dirá Carta aos Hebreus 9,14. A morte é,
Então, a nossa última oferta, o momento da suprema e pura oblação. Se morremos com Cristo também viveremos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.